Então, pessoal, eu recebi essa prova aqui de uma aluna do curso, tá? Uma prova de analista contábil, classe A, nível superior, tipo 1. Aí a gente vai resolver aqui. Essa prova aqui também é da FGV, tá? Aí aqui nós temos a primeira questão, é a questão 41 da prova. Em 1º de março de 2025, uma livraria não tinha livros de contabilidade em seu estoque. Na data, ela adquiriu 40 exemplares do livro Contabilidade por 3.200. Um funcionário foi buscar o livro no fornecedor por transporte de aplicativo, tendo pago 80 pela corrida. Quando chegou na livraria, os livros foram expostos na vitrine de um vitrinista contratado especificamente para essa função, cujos honorários foram de 200. Em março, 30 exemplares do livro foram vendidos pelo preço de 120 cada. Assinala a opção que indica o lucro bruto da livraria com a venda dos livros. E aí, pessoal, quem já fez essa daí? Dona Ana Paula tá aí também. Quem já fez? Ok, então podem fazer aí que eu fico aqui aguardando, tá, pessoal? Podem fazer aí que eu fico aqui aguardando. Quem for terminando pode ir avisando aí, tá, pessoal? Muito bem, a dona Fabiana já fez. Quem mais já fez? Só a dona Fabiana. Ok, 3 pessoas já fizeram, então vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Em 1º de março, uma livraria não tinha livro de contabilidade, então ela adquiriu 40 exemplares por 3.200. Então, o custo foi o seguinte, ó. O custo foi de 3.200. Aí ele diz: um funcionário foi buscar o livro no fornecedor por transporte de aplicativo, tendo pago de 80 pela corrida. Pessoal, esses 80 que ele pagou aqui vai fazer parte do custo, tá? Porque foi o transporte. Então, aqui, pessoal, esses livros até agora saíram por 3.280. Quando chegou na livraria, os livros foram expostos na vitrine por um vitrinista contratado especificamente para essa função, cujos honorários foram de 200. Isso aqui, pessoal, é despesa, tá? Então, não entra no custo do livro. Então, isso aqui é despesa. Então, esse livro saiu por 3.280. São quantas unidades? São 40. Aí eu divido aqui por 40, pessoal, e vou saber quanto saiu cada unidade, tá certo? Aí eu faço a seguinte divisão: 3.280 dividido por 40, que vai dar igual a R$ 82 cada livro.
Mas a questão quer saber o lucro bruto. Pessoal, para eu saber o lucro bruto, eu faço o seguinte, ó. Vai ser a receita bruta menos o CMV, que vai ser igual ao lucro bruto, tá certo? Ao lucro bruto. Então vamos ver aqui, ó. O que é receita bruta? Receita bruta é a quantidade vendida. Receita bruta é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Quantidade vendida vezes o preço de venda. Então, ó, a quantidade vendida, eu vendi 30 a 120. Então, a minha receita bruta, pessoal, receita bruta, ó, vai ser igual a 30 vezes 120, que vai dar igual a quanto? 30 vezes 120, 3.600. Então, a minha receita bruta foi 3.600. E quanto foi meu CMV? Meu CMV, pessoal, é a quantidade vendida vezes o custo. Quantidade vendida, quantidade vendida vezes o custo. E quanto é o custo? O custo é 82. Então, foi isto aqui. CMV 30 vezes 82, que vai dar quanto? 30 vezes 82 vai dar igual a 2.460. Então, aqui, pessoal, meu CMV é 2.460. Quanto é o lucro bruto? 3.600 menos 2.460, que vai dar igual a 1.140. 1.140 é o meu lucro bruto. Aí aqui, pessoal, eu marco o gabarito, a letra D, tá? Gabarito, a letra D. Quem acertou essa daí? Quem acertou? A dona Fabiana acertou, a dona Luana. Muito bem, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Ok, então vamos para a próxima questão, tá? A próxima, pessoal, é a questão 42. A questão 42 diz o seguinte, ó. A questão 42, tá? Honorários não entram? Não, aqui, ó, esses honorários, eles não entram. Por que que eles não entram? Porque esses honorários aqui são dos vitrinistas. Então, isso aqui são como se fosse despesa, tá certo? Sem esse vitrinista, o seu ativo já está dentro da loja, tá certo? Então, ó, se a livraria não tivesse esse vitrinista aqui, pessoal, ó, tá? Veja aqui, ó, se eu tiro isto aqui, ó, se eu tiro esta parte aqui da questão, ó, se eu tiro esta parte aqui da questão, a gente já sabia quanto era o custo quando ele chegou na loja, entendeu? Então, esse vitrinista aí, esses gastos aí como se é uma despesa, tá certo? Muito bem. Não teve custo para a mercadoria chegar na loja? Teve. O custo para a mercadoria chegar na loja foi R$ 80, ó. O custo para a mercadoria chegar na loja foi R$ 80, ou seja, foi o frete, ó. 80 pela corrida. Então, isso aqui foi o frete, ó. Frete, tá certo? Frete. Agora vamos para a próxima, pessoal. A próxima diz o seguinte, ó. A próxima diz assim: na emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações terão direito de preferência para subscrição. Então, pessoal, o que é cláusula de conversibilidade? É a seguinte, ó. Primeiramente, vamos entender o que é debêntures. Debêntures, pessoal, é como se fosse um empréstimo que uma empresa faz para o público civil, tá certo? Através de quê? Da CVM. Aí, dentro das especificações da debêntures, aí tem a cláusula de conversibilidade. O que significa isto? A pessoa que adquirir a debêntures, aí já fica ali da seguinte maneira, ó, se a empresa não pagar,
você já pode se considerar como sócio da empresa. Então, isso aí, pessoal, chama-se cláusula de conversibilidade. Inclusive, eu estou fazendo aqui um PDF e amanhã já estarei mandando para o pessoal ler sobre debêntures. Inclusive, também vou preparar algumas questões, tá? Aí ele diz, na emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações terão direito de preferência para subscrição. Então, pessoal, a preferência para subscrição é de quem comprou essas ações. E quem foi que comprou essas debêntures? Essas debêntures foram os acionistas, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Olha o que é que diz aqui o livro do professor Tomazetti, ó. Conversibilidade em ações. Pode haver cláusula de conversões e ações, debêntures conversíveis. O investidor escolhe se quer ser acionista, ou seja, nessa conversibilidade, o investidor escolhe se quer ser acionista caso ele não receba os valores, tá? Não requer deliberação da Assembleia para o aumento do capital. Confere o direito de preferência na subscrição e vota em decisões que afetam seus interesses. Então, eu vou mandar um PDF mais especificamente sobre essas debêntures, tá? Então, o gabarito aqui dessa questão de número 42 foi a letra C. Vamos para a questão de número 43. Essa 43, pessoal, podem fazer aí que eu fico aqui aguardando. Quem for fazendo aí, pode ir dizendo aí, tá, pessoal? Ok. Aqui, pessoal, ó. A questão diz assim, ó. Em 31 de dezembro, a companhia WWW reconheceu o lucro líquido de 200 mil em sua demonstração do resultado. Aqui, pessoal, está DRE, ó. DRE, tá certo? Nessa DRE, a empresa teve um lucro líquido de 200 mil. Aí ele diz: a empresa distribuiu e pagou 25% desse lucro a seus acionistas, a título de dividendos, e reinvestiu o restante na própria empresa. Assinala a opção que indica o aumento no patrimônio líquido no balanço patrimonial da companhia WW em 31 de dezembro de 2024. Pessoal, então é o seguinte, ó. Aqui nós temos uma DRE e aqui nós temos o patrimônio líquido, tá? Este lucro líquido,
ele vem para onde? Esse lucro líquido, pessoal, ele entra dentro do patrimônio líquido. Quando esse lucro líquido entra dentro do patrimônio líquido, ele recebe o nome de lucros acumulados. Lucros acumulados, tá certo? E como é que esse lucro líquido entra dentro do patrimônio líquido? Com o seguinte lançamento, pessoal. Vamos aqui pensar aqui como é que é este lançamento, ó. Vamos pensar como é que é este lucro líquido, tá certo? Pessoal, quando este lucro líquido ele entra dentro do PL, este PL, neste primeiro momento aqui, pessoal, ele vai aumentar ou vai diminuir? Quando este lucro líquido entra dentro deste PL, este PL vai aumentar ou vai diminuir? Este PL vai aumentar ou vai diminuir neste primeiro momento? O PL vai aumentar. Pessoal, então é só a gente pensar. O PL, quando o PL aumenta, pessoal, o PL está aumentando. Eu vou debitar ou vou creditar o PL quando o PL está aumentando? Quando o PL está aumentando, então eu credito o PL. Então aqui, pessoal, eu vou creditar, ó, lucros acumulados, ó, lucros acumulados. No valor de quanto? De 200 mil. E vou debitar o quê? Vou debitar lucro líquido do exercício, ó. Lucro líquido do exercício. Isso aqui, pessoal, é DRE. Tá certo? Então, veja que neste momento o meu PL aumentou 200 mil, tá certo? Então, meu PL, pessoal, neste primeiro momento aumentou 200 mil. Aí o que é que ele diz aqui, ó? A empresa distribuiu e pagou 25% desse lucro aos seus acionistas. Pessoal, quando eu vou pagar do lucro líquido para os acionistas, aí eu já esqueço essa DRE, ó. Eu esqueço essa DRE, tá? Eu vou tirar de onde para pagar os acionistas? Eu vou tirar de lucros acumulados. Eu vou tirar de lucros acumulados, tá certo? Então, como é que eu vou tirar isso aí? Veja, pessoal, que agora o lucros acumulados eu vou tirar do lucros acumulados. Se eu vou tirar, é porque esse lucros acumulados vai diminuir. Para esse lucros acumulados diminuir, então agora eu tenho que debitar lucros acumulados. Então eu faço o seguinte lançamento, pessoal, ó, debito lucros acumulados, lucros acumulados e vou creditar dividendos a pagar. Dividendos a pagar. No valor de quanto? De 25% de 200 mil. 25% de 200 mil, pessoal, é 50 mil, ó, 50 mil, tá certo? Então, veja o que foi que aconteceu com o meu PL, pessoal. Olha o que foi que aconteceu com o meu PL, ó. O meu PL, eu vou até apagar essa daqui, ó. O meu PL, ele aumentou através de lucros acumulados. Aumentou 200 mil. E depois ele diminuiu através de lucros acumulados. Ele diminuiu quanto? Diminuiu 50 mil. Então, pessoal, quanto foi o efeito do PL aqui? O efeito do PL foi um aumento de 150 mil no meu patrimônio líquido. Então, nosso gabarito aqui foi a letra C. Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram entender? Conseguiram entender ou não? Então vamos repetir novamente, ó.
eu teve um lucro de 200 mil. Tá aqui o lucro, pessoal, da DRE, tá? Nessa DRE, ele vai entrar dentro do patrimônio líquido. Então, se fosse só o lucro líquido, aí o meu patrimônio líquido já aumentaria 200 mil. Mas acontece que estes lucros acumulados aqui, ó, eu distribuí 50 mil para dividendos a pagar. Então, o meu PL, neste caso, aumentou 150 mil. Tá certo? Muito bem. Eu fiz tirando os 75% dos 100% 200 mil e deu 150. Não, exatamente, a senhora fez certo. É porque aqui eu estou explicando passo a passo, dona Fabiana, tá? A senhora já fez direto porque a senhora já entendeu que de lucro líquido do exercício vai para dentro de lucros acumulados, tá certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a questão de número 44. No patrimônio líquido de uma entidade, os valores recebidos decorrentes de transações de capital com os sócios, transações de capital com os sócios, e que não deve transitar pelo resultado como receitas, são classificados como. Pessoal, aqui foi uma questão que bastava a pessoa ter a ideia de reservas que você conseguiria resolver essa questão, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos dois tipos de reserva: reservas de lucros e reservas de capital. Reservas de capital, tá certo? O que são as reservas de lucros? As reservas de lucros são aquelas reservas que é feita através do próprio lucro da companhia. Por exemplo, de reservas de lucros, nós temos reserva legal, é uma reserva de lucros, tá certo? Ó, é uma reserva de lucros. Reserva estatutária é uma reserva de lucros. Reserva para contingência é uma reserva de lucros. Então veja que essa daqui, elas são transitadas dentro do própria da DRE. Elas são aquela que vai da DRE para o lucro do exercício, para lucros acumulados, tá? E essa provisão para contingência? Provisão para contingência, pessoal, não é reserva. Então o que é que vai acontecer? Uma transação de capital com os sócios são as reservas de capital, uma reserva de bônus de subscrição, reserva de partes beneficiárias, então são reservas de capital. Então são aquelas reservas que não devem transitar pelo resultado, porque são os próprios sócios que já injetam esse dinheiro na própria empresa. Então são os sócios, diferentemente das reservas de lucros, porque a reserva de lucros é através do lucro da própria empresa, tá certo? Então, o gabarito dessa questão aqui foi a letra C. A letra C, tá? Vamos para a 45. A 45 diz o seguinte, aqui, pessoal, muito importante essa questão sobre o CPC 00. Aí eu já estou preparando aqui um PDF com várias questões sobre o CPC 00. Inclusive ia ser na semana passada, mas como eu fiquei doente, né? Aí não deu para eu preparar tudo. Inclusive, eu estou até tentando melhorar um pouco, né? Mas eu já estou preparando, pessoal, mais de 50 questões sobre o CPC 00, porque a FGV gosta dessa parte de CPC, ela gosta de achar os tópicos lá que estão escondidos dentro do próprio CPC, tá? Aí a questão diz o seguinte: de acordo com o pronunciamento técnico CPC 00R2, estrutura conceitual para relatório financeiro, o custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. Em relação a essa restrição, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. O relatório de informações financeiras impõe custos, e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. Aí, pessoal, a gente vem aqui no CPC 00, em seu item 2.39, diz o seguinte, ó: restrições do custo sobre os relatórios financeiros úteis. O custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. O relatório de informações financeiras impõe custos e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações.
há vários tipos de custos e benefícios a serem considerados. Então, aí a gente voltando aqui neste item, pessoal, então a gente observa que esse item está verdadeiro. Este item estando verdadeiro, pessoal, então a resposta pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C ou pode ser a letra E. A única que não pode ser agora vai ser a letra, a letra D, tá? Aí voltando aqui na próxima. Os fornecedores de informações financeiras gastam a maior parte dos esforços envolvidos na coleta, processamento, verificação e disseminação de informações financeiras. Mas, em última instância, os usuários arcam com esses custos na forma de retornos reduzidos. Vamos ver o que é que diz aqui, pessoal, ainda no mesmo item, agora no 2.40. Os fornecedores de informações financeiras gastam a maior parte dos esforços envolvidos na coleta, processamento, verificação e disseminação de informações financeiras. Mas, em última instância, os usuários arcam com esses custos na forma de retorno reduzidos. Então, a gente vê aqui, pessoal, que a questão foi do jeito que estava no CPC, a FGV trouxe. Então, este item está verdadeiro. Se esse item está verdadeiro, pessoal, então aqui, ó, marcamos aqui e a gente elimina a letra E. Então, a resposta só pode ser a letra A, a letra B. Aliás, a letra C já está errada também, ó. Tá certo? Porque aqui tem VF e as duas primeiras foram VV. Então, vamos ver aqui na última, ó. Os usuários de informações financeiras podem incorrer em custos de análise e interpretação das informações fornecidas. Se as informações necessárias não são fornecidas, os usuários incorrem em custos de realizar análise incompleta, sem as devidas informações. Vamos ver o que é que diz ainda a continuação do item 2.40. Os usuários de informações financeiras podem também incorrer em custos de análise e interpretação das informações fornecidas. Se as informações necessárias não são fornecidas, os usuários incorrem em custos adicionais para obter essas informações em qualquer outra parte ou para estimá-las. Então, pessoal, aí a gente vê aqui que não está de acordo, correto? Ó, os usuários de informações financeiras podem incorrer em custos de análise e interpretação das informações financeiras. Se as informações necessárias não são fornecidas, os usuários incorrem em custos de realizar a análise incompleta, sem as devidas informações. E o que é que diz a norma? Se as informações necessárias não são fornecidas, os usuários incorrem em custos adicionais para obter essas informações em qualquer outra parte ou para estimá-las. Então, esse item aqui, pessoal, está falso. Se esse item está falso, o gabarito foi a letra B, tá certo? Então, veja, pessoal, que essas questões de CPC 00 para as provas do CFC, até agora, né, pessoal? Para as provas do CFC, até agora, todas as questões que caíram em provas anteriores foram de fácil interpretação. Mas em outras provas, você tem que fazer a leitura do CPC para você entender, tá certo? Então, você tem que fazer a leitura do CPC para você entender. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra B, tá? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: uma sociedade empresária tem a prática de pagar os seus salários de seus empregados a cada 15 dias. O montante relativo a salários de abril de 2025 era de 600 mil. A sociedade empresária pagou metade desse salário em 15 de abril de 2025 e o restante em 30 de abril de 2025. Em 30 de abril de 2025, a conta salários a pagar no passivo era de. Então, pessoal, podem fazer aí a 46. Pessoal, a partir de segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai voltar tinindo mesmo, tá?
Ainda eu estou me recuperando aqui, mas já está bem melhor do que o que estava antes. Eu fiz o PDF todo hoje, muito bem, dona Fabiana. É isso aí, pessoal. E aí, pessoal, qual o gabarito? O gabarito, o pessoal está dizendo aqui. A letra A. Muito bem. Pessoal, aqui nós podemos resolver a questão de duas maneiras, tá certo? A primeira maneira, a gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Considerando que aqui ele está trabalhando dentro de um mês e está recebendo o salário dentro do próprio mês. Então, não precisa de apropriação, tá certo? Então, não precisa de apropriação. Então, ele fez isso aqui, ó. Debitou despesa de salários e creditou caixa. No valor de quanto? 15.000. 300 mil, né? 600 mil, né? Por mês, né? 300 mil, ó. No primeira quinzena, tá certo? Na segunda quinzena, pessoal, ele fez o mesmo lançamento, ó. Debitou despesa despesa de salários e creditou caixa. No valor de quanto? No valor de 300 mil. Então, veja que não teve salários a pagar. Então, nesse caso aqui, pessoal, os salários a pagar é zero. Mas também a questão não falou nada em apropriação, mas também você poderia fazer da seguinte maneira, ó, você poderia apropriar os salários. Então, você faz isso aqui, ó, debita despesas de salários, despesa de salários e credita salários a pagar. No valor de quanto? De 600 mil. Isso aqui, pessoal, é quando você chega ali no final do mês, você faz essa apropriação. Aí, o normal, né? Você faz essa apropriação, aí quando chega no mês seguinte, você vai pagando o camarada. Mas a questão não falou nada, a gente está fazendo aqui só para efeito de aprendizagem, tá? Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Você vai ter aqui, ó, a sua conta salários a pagar, ó, salários a pagar no passivo, ó, 600 mil, tá certo? Aí chegou no dia 15, você pagou o salário do cara, fez esse lançamento, ó, debita, salários a pagar, tá vendo, pessoal? Ó, salários a pagar e credita
Caixa, no valor de quanto? 300.000. Então, aqui, ó, esses salários a pagar eu debitei, ele vem para cá, ó, 300.000, correto? Veja que sobrou 300.000 para o final do mês. Aí, chegando no final do mês, pessoal, eu vou repetir esse mesmo lançamento aqui, ó, vou repetir este mesmo lançamento, tá? Debita salários a pagar e vou creditar caixa no valor de 300.000. Então, chegou aqui, ó, zerei os salários a pagar, pessoal. Zerei os salários a pagar, tá certo? Então, nosso gabarito aqui foi a letra A. Conseguiram entender, pessoal? Mas no dia 30 teria os 300 restantes. Mas aí, quando a questão fala assim, ó, em 30 de abril, né? Aí o que é que ele quer dizer aqui, dona Fabiana? É que nesse dia 30 de abril a senhora tem o início ali de 300.000. Chega no final do dia, a senhora já não tem mais nada. Então, normalmente, quando eles fazem essa pergunta no dia 30, chega no final do dia, a senhora tem que pagar esse dinheiro. Então, o salário do final desse período aqui é zero, tá certo? Então é desse jeito assim. Chegou no final do dia, é como se a senhora tivesse. Porque se a senhora não pagar aqui, ó, se deixar os 300.000, aí quando chegar no outro dia, de manhãzinha cedo, no dia primeiro, eu vou ter 300.000. A senhora entendeu? Aí eu não paguei o cara no dia final do mês. Então é desse jeito aí. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a 47. Pode fazer aí. E aí, pessoal, a 47, qual o gabarito? Aqui, pessoal, ó, essa questão diz o seguinte: 47. Em 1º de março de 2025, uma sociedade empresária efetuou um empréstimo de 5.000 a um empregado. O empregado devolveu à sociedade empresária, em 1 de abril, 5.200. A sociedade empresária reconheceu os 200 como. Então, pessoal, todas as vezes que você tiver ali, ó, esta palavra empréstimos, tá certo? Empréstimo, bancos, alguma coisa assim, aí você já sabe que é alguma coisa financeira, tá certo? Então, sempre que tiver esta palavra empréstimo, você já sabe que vai se tratar de alguma coisa financeira. Neste caso, foi a sociedade empresária que ganhou. A sociedade empresária, pessoal, emprestou o dinheiro a um funcionário e o funcionário, quando foi pagar, ele já pagou com juros. Esses juros de 200, pessoal, como se trata de um empréstimo, vai ser o quê?
uma receita financeira, tá certo? Então, o gabarito aqui é a letra C. Sempre que a gente falar de empréstimo, pessoal, aí você já sabe que é alguma coisa financeira, tá? Nós já vimos isso aí lá na aula de DRE. Vamos fazer aqui a questão 48. 48, pessoal. E aí, pessoal, qual o gabarito da 48? 48, gabarito da 48. Vamos ver aqui, pessoal, ó. No primeiro trimestre de 2025, uma loja de roupas reconheceu receita de vendas de 500 mil para recebimento a partir do segundo trimestre. A loja estima inadimplência de 2%. Na demonstração do resultado da loja, a estimativa com a inadimplência deve ser reconhecida como, pessoal, a estimativa com inadimplência é da seguinte maneira, ó. Vou debitar despesa com EPCLD e vou creditar EPCLD. Despesa com EPCLD, pessoal, é uma despesa. E EPCLD é uma retificadora do ativo circulante, tá? Retificadora do ativo circulante. Pessoal, tá lembrado lá na aula de DRE que nós falamos sobre essa despesa com EPCLD? Essa despesa com EPCLD é uma despesa de quê? É uma despesa de vendas. Muito bem. Então, pessoal, despesa com EPCLD é uma despesa de vendas, tá? Pode olhar lá nos nossos macetes lá de DRE, pessoal, nos nossos mapas mentais que nós mandamos, que despesas de vendas, ó, é uma despesa operacional. Despesas de vendas é uma despesa operacional. Tá lá nos mapas mentais, tá, pessoal? Nos mapas mentais tá lá mostrando quais são as despesas de vendas. A EPCLD, a despesa de EPCLD é uma despesa de venda e ela é uma despesa operacional. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos para a 49. Podem fazer aí a 49, pessoal. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá?
Bora lá, pessoal. A 49, ó. A 49, vamos ver aqui, ó. Em 1º de janeiro de 2025, uma sociedade empresária que prestava serviço de perícia adquiriu à vista um computador para ser utilizado em sua atividade fim por 12 mil. Então, pessoal, foi isto aqui, ó. Debitei imobilizado e creditei caixa no valor de 12 mil. Em 31 de janeiro, a sociedade empresária reconheceu a despesa de depreciação do computador de 200. Então, pessoal, aconteceu isso aqui, ó. Débito, despesa com depreciação e crédito, depreciação acumulada no valor de 200. E a despesa de salários de 5 mil. Pessoal, despesa de salários é isso aqui, ó. Débito, despesa de salários e crédito, salários a pagar, no valor de 5 mil. Com o pagamento previsto para fevereiro, ou seja, eu só vou pagar em fevereiro, né? Além disso, pagou antecipadamente aluguel do mês de fevereiro, que era de 1.000. Então, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Debiteis despesas pagas antecipadamente, despesas pagas antecipadamente, e aqui é uma conta do ativo circulante, e vou creditar um caixa no valor de R$ 1.000. Na demonstração de fluxo de caixa da sociedade empresária, a atividade operacional consumiu em janeiro o seguinte montante. Pessoal, então vamos lá, ó. Quando eu tenho um balanço patrimonial, é da seguinte maneira, ó. Está aqui meu balanço patrimonial. Aqui eu tenho ativo circulante e aqui eu tenho passivo circulante. Aqui eu tenho passivo não circulante e aqui eu tenho o PL. E aqui eu tenho o ativo não circulante, tá? Tudo que acontece aqui, pessoal, no ativo circulante e no passivo circulante, com as exceções que a gente vai ver isso aí mais na frente, isso aqui são as atividades operacionais, tá certo? A gente vai ver essa aula aqui bem direitinho para quando cair uma questão de DFC, você não errar de maneira alguma. Então, aqui são as atividades operacionais. O que acontece no ativo não circulante, pessoal, são as atividades de investimentos. E o que acontece no passivo circulante e no PL são as atividades de financiamento. Pronto, financiamento. A questão pede atividade operacional. Aí, pessoal, você vem aqui, ó, imobilizado e caixa. Isso aqui é atividade de investimento. Então, isso aqui foi atividade de investimento, tá? Veja que esse daqui, ó, despesa com depreciação e depreciação acumulada, para efeito de DFC, não é nada, tá certo? Por que que não é nada? Porque não envolveu a conta caixa. Veja que tem que envolver a conta caixa, ó. Tem que envolver a conta caixa para acontecer, tá certo? Esse outro aqui, ó, despesa de salários, salários a pagar, não envolveu a conta caixa. Então, isso aqui não é nada para efeito de DFC, ó. Tá certo? Agora, pessoal, despesas pagas antecipadamente é um ativo circulante. E a gente sabe que ativo circulante é atividade operacional. E nessa atividade operacional, o caixa foi consumido quanto? Foi consumido R$ 1.000. Então, o gabarito aqui é a letra A, tá? Aí a gente vai ver muitas questões de DFC, pessoal, para você entender como é que é essa sistemática de DFC, tá?
Para quem foi nosso aluno, tenho certeza absoluta que não teve dificuldade em resolver essa questão. Então, nosso gabarito aqui foi a letra A. Quem foi que acertou essa daí? Quem acertou? A dona Fabiana, a dona Luana, a dona Bruna. Ok, vamos lá para a próxima, pessoal. Vamos para a questão de número 50. 50, pessoal. No primeiro trimestre de 2025, uma sociedade empresária do setor industrial apresentou um expressivo aumento de caixa. A demonstração de fluxo de caixa da sociedade empresária indicava que o aumento foi acusado pela atividade de investimento. Uma possível causa para este aumento. Pessoal, o que é investimento? Investimento, ó, tem que acontecer aonde? No ativo não circulante. É só você se preocupar com o ativo não circulante, pessoal, que você vai ver onde é que está o investimento, tá certo? Ó, emissão de debêntures. Isso aqui, pessoal, vai ser financiamento. Emissão e vendas de ações. Isso aqui é financiamento. Aumento de capital social em dinheiro. Aqui, pessoal, ó. Debêntures é uma conta do passivo, ó. Tá? Deixa eu até anotar aqui, por isso que é financiamento, ó. Aqui, debêntures é uma conta do passivo não circulante, atividade de financiamento. Emissão e vendas de ações. Aqui, pessoal, é uma conta do PL, atividade de financiamento. Aumento de capital social. Pessoal, capital social é uma conta do PL, financiamento. Recebimento de caixa decorrentes de royalties. Isso aqui é operacional, tá certo? Operacional. Como ele quer investimento, pessoal, só vai ser, ó, recebimento de caixa pela amortização de empréstimos concedidos a terceiros. Pessoal, quando a minha empresa concede empréstimos a terceiros, vai ser no ARLP. ARLP é atividade não circulante, tá certo? Então, nosso gabarito aqui foi a letra E. Isso aqui vai ser investimento. Tá joia? Quem acertou essa daí? Muito bem. Aí, pessoal, veja que as questões de DFC, essas questões de DFC, muita gente, assim, né, tinha maior medo de questões de DFC, mas aí a gente apresentou um quadro que a gente resolve essas questões na maior tranquilidade. É só a gente decorar algumas besteirinhas ali, pessoal, que aí a gente não erra mais nenhuma questão de DFC, principalmente da banca FGV, da maneira como ela cobra para o CFC, tá certo? Da maneira como essa daí cobra para o CFC. Vamos para a 51. A 51, pessoal. Essa 51 aqui é conceitual. Ela está, pessoal, na Lei 6.404, tá certo? Então, ó, Lei 6.404. Em relação às notas explicativas, analise o que se afirma. Aí aqui ele deu o- os tópicos, né? E pergunta: de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações, as notas explicativas deve indicar os critérios que se afirma em cálculos de depreciação, amortização e exaustão. Isso aqui, pessoal, está verdade. As notas explicativas dizem que você tem que mostrar os cálculos de depreciação. As notas explicativas é justamente para isto. Está lá no balanço patrimonial. Aí lá no balanço patrimonial tem depreciação acumulada. Aí você quer saber por que foi que aconteceu essa depreciação. Aí as notas explicativas vai estar lá, pessoal, mostrando as depreciação, vai mostrar as provisões, vai mostrar os ajustes para atender perdas prováveis, tá? Então, tudo isso aqui vai estar nas notas explicativas. Então, esses três aqui, pessoal, estão também nas notas explicativas, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra E, tá joia? Muito bem.
A 51 é a letra E, dona Fabiana. Aliás, dona Bruna. Todas três, tá? Todas três estão certas. Vamos para a 52. A 52, pessoal. Ele diz o seguinte: a demonstração do valor adicionado deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e como tais riquezas foram distribuídas. Na segunda parte da demonstração, é mostrada a distribuição do valor adicionado pelos grupos a seguir, com exceção de um assinale. Pessoal, a DVA, ela é dividida em duas partes, ó. DVA tem a parte um e a DVA tem a parte 2, tá certo? A parte um, pessoal, ela tem 7 itens. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A parte 2, ela tem 4 itens. 8.1.1, 8.2, 8.3, 8.4. A questão quer saber sobre essa parte 2 aqui. Essa parte 2, pessoal, a gente também vai ver, né, com muitos detalhes, ó. Ela é da seguinte maneira: esse 8.1 é chamado de pessoal. O 8.2 é chamado de governo. O 8.3 é remuneração de capital de terceiros. E o item 8.4, remuneração de capital próprio. Pronto, pessoal. A questão queria saber isto aqui. Pessoal é o item 8.1. Impostos, taxas e contribuições é o item 8.2. Remuneração de capital próprios é o item 8.4. Remuneração de capital de terceiros é o item 8.3. Investimentos em sociedades controladas. Aqui, pessoal, não faz parte da distribuição, tá? Então, é o gabarito da questão, é a letra E. Ok, gabarito é a letra E. Conseguiram acertar essa daí? O pessoal que. Ok, ele quer a exceção. Aí, pessoal, ó. Quem não está entendendo essas questões, não se preocupe, tá? É porque nós estamos corrigindo uma prova. Aí eu digo, professor, eu nunca vi DFC, eu nunca vi DEVA, mas você vai ver aqui, pessoal, provavelmente ou na próxima semana ou na outra, e você também não vai mais esquecer desse tipo de questões, tá? DFC e DVA são aquelas questões que você não erra na prova aqui, quem estuda com a gente. Se Deus quiser, vai acontecer do mesmo jeito nesse próximo ano, tá? E são figuras carimbadas. Aí, pessoal, nós temos agora a questão de número 53. A conta que é apresentada na DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, e que afeta o total do patrimônio líquido é o. Então, ele quer saber o que afeta o patrimônio líquido, tá certo? Aumento de capital social com utilização de reservas. Pessoal, isso aqui não afeta o patrimônio líquido. Por que que não afeta o patrimônio líquido? Porque aqui é o fato permutativo dentro do PL. É um fato permutativo. Aqui, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui, ó, meu PL, tá? Eu tenho a capital social, 5.000 e reservas eu tenho 3.000, tá? Aí, ó, aumento de capital social com a utilização de reservas. Vamos supor que eu vou aumentar o meu capital com 2.000. Olha o que é que vai acontecer, ó. Esse meu total do PL aqui, ó, vai dar 8.000, tá? Aí eu aumentei meu PL com reservas em 2.000. Olha o que é que vai acontecer, ó. Capital social. Eu tinha 5.000, agora ele vai para 7.000. Reserva, pessoal, eu tinha 3.000, como eu tirei 2.000 para o capital social, agora eu só tenho 1.000 de reserva. Veja que meu PL, ó, não se alterou. O PL ficou, ó, do mesmo jeito, 8.000 e 8.000. Então, este item está errado.
Reversão de reserva patrimonial para conta prejuízos acumulados. Pessoal, do mesmo jeito, ó, eu fiz uma reversão. Veja que reserva patrimonial está dentro do PL e prejuízos acumulados estão dentro do PL, ou seja, se as duas contas estão dentro do PL, então não há que se falar em aumento ou diminuição do PL, tá certo? A letra C, reversão de reservas de lucro a realizar para contas dividendos a pagar. Aqui sim, pessoal, vai acontecer uma alteração. É o nosso gabarito. O gabarito é a letra C. Por quê? Veja que reversão de reservas é uma conta do PL. E a conta dividendos a pagar é uma conta do passivo. Então, só acontece a alteração no PL quando eu tenho uma conta do PL e outra conta de outro grupo, ou do ativo ou do passivo. Então, neste caso aqui, pessoal, o nosso gabarito é a letra C, tá? A letra D, ó, transferência de valores de outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes estão dentro do PL para o resultado do exercício. O resultado do exercício, pessoal, aqui vai estar dentro do PL, que vai ser lucros acumulados, tá? Então, aqui, ó, não altera o PL, tá? Apuração do lucro do período antes do reconhecimento do imposto sobre a renda do capital social. So, imposto sobre renda e contribuição social. Aqui, pessoal, na realidade, nem é aqui, ó, ele vai estar perguntando isso, assim, ó, apuração do lucro do período antes do reconhecimento do imposto de renda. Então, ele quer isso aqui, ó. Eu fiz uma DRE, tá? Aí eu tenho aqui, ó, receita de vendas menos o CMV, lucro bruto. Aí eu venho aqui, eu tenho o LAI. Ele está perguntando isto aqui. Isto aqui, pessoal, nem isso aqui está errado porque isso aqui nem pertence a DMPL ainda, tá certo? Ó, nem pertence, então por isso que o item aqui está errado. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, foi a letra C, tá? A letra C. E aí, muito bem, vamos fazer aqui mais. Próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a 54. Podem fazer a 54 aí sobre depreciação, tá? Nós só vamos fazer até a 55, né, pessoal? Até a 15 questões hoje e amanhã a gente faz as outras 15, né? Eu acho que até a 56, é. Vamos fazer a 54. Ou amanhã ou na próxima sexta, né? Deixa para a próxima sexta que fica melhor, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Uma sociedade empresária adquiriu computadores no exterior para os seus empregados. O preço pago foi equivalente a R$ 10.000 e os impostos para a importação, 12 mil. Então, pessoal, eu adquiri um computador por 12 mil. Os mesmos computadores poderiam ser adquiridos no Brasil por 16 mil. Essa aqui, pessoal, essa expressão aqui é irrelevante para a questão. O importante aqui na questão são os 12 mil, tá certo? 12 mil. A sociedade empresária espera utilizar os computadores durante 5 anos. 5 anos, pessoal, é a vida útil. Vida útil.
e vendê-los o valor de 3.000. Pessoal, essa venda aqui ao final de sua vida útil é chamada de valor residual. Valor residual. Tá certo? Então, aqui, ó, custo de aquisição menos valor residual. Aqui eu tenho a minha vida utilizada. Aqui, pessoal, nós temos a fórmula para você achar a depreciação acumulada, tá certo? Você sabendo colocar os valores dentro desta expressão aqui, pessoal, você não erra nenhuma questão de depreciação. Olha como é que ficou fácil agora, ó. É só colocar os valores dentro, ó. Custo de aquisição, 12.000, ó. 12.000. Valor residual, 3.000. Vida utilizada. A vida utilizada, pessoal, é o que a questão está pedindo, ó. Assinala a opção que indica a despesa de depreciação anual. Então, a vida utilizada, pessoal, é de 1 ano. Então, a vida utilizada, 1 ano. Vou botar aqui, ó. Tá certo? E a vida útil? A vida útil é de 5 anos. Pronto, pessoal. Ficou só assim, ó. 12 menos 3 vai dar 9.000, que multiplica 1/5, que vai dar quanto? 1.800. Gabarito, a letra A. Fizeram desse jeito, pessoal? A dona Bruna sim, a dona Fabiana também. Pessoal, veja aqui, ó, não é dizendo nada não, tá? Mas acredito que desta maneira como nós estudamos e ainda vamos resolver mais questões de depreciação, com essa fórmula aqui, pessoal, é muito difícil a gente errar uma questão de depreciação. Mesmo que a questão seja bem difícil, você vendo aqui essa fórmula, você vê como não fica difícil você resolver a questão, tá? Vamos para a última questão para a gente encerrar por hoje, pessoal. Aqui, ó. 55. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 04, CPC 04 R1, ativo intangível. Um ativo intangível pode ser ou não amortizado. A amortização depende se o ativo reconhecido. Pessoal, quando é que um ativo é amortizado? Um ativo é amortizado, pessoal, ó, amortização. Amortização, pessoal. Para ter amortização, tem que ter vida útil definida, tá? Vida útil definida. Porque o que vai dizer ali, amortização, depreciação, é a sua vida útil. Se você não tem vida útil, como é que você pode amortizá-la, tá certo? Então, a amortização depende se o ativo reconhecido tem vida útil definida ou indefinida. É o nosso gabarito aqui. Se ele não tem vida útil definida, se ele não tem vida útil definida, pessoal, então como é que você pode calcular a depreciação? Porque a depreciação ou amortização, ó, ele tem que ter a vida útil, tá certo? Sem a vida útil, você não calcula nem a depreciação, nem a amortização e nem a exaustão, tá? Então, a nossa 55 aqui, o gabarito foi a letra A. Tá joia, pessoal? Então, ó, vamos encerrando por aqui, tá? 15 questões. Aí, quando for na outra sexta, a gente termina de fazer esse PDF, correto, pessoal? Aí, segunda-feira, a gente vai recomeçar as nossas aulas, voltando para aqueles assuntos lá de ativo não circulante mantido para venda e o assunto de depreciação, tá? Pessoal, qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp aí para a gente, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.